Esta é uma história fictícia. Qualquer semelhança é mera coincidência. Burro sexual. O tesão no imbigo. Eu sempre me considerei um homem de gostos refinados. Alguém que aprecia uma boa mesa, um vinho com notas de carvalho e uma conversa que vai além do "E aí, beleza?". No meu Tinder, o filtro era claro. Tinha que saber a diferença entre mas e mais. Ter lido pelo menos um livro que não fosse de autoajuda e não usar gírias que me fizessem sentir em um chat de 2005. Eu buscava uma conexão transcendental, uma alma gêmea que soubesse conjugar o verbo amar em todos os tempos, inclusive nos mais difíceis. O problema é que o destino, esse fanfarrão que adora rir da nossa cara, resolveu me apresentar a Joyce. A Joyce não sabia quem era Schopenhauer, achava que perspicaz era marca de amaciante e tinha um vocabulário que faria um professor de português ter um AVC fulminante. Mas a Joyce tinha um superpoder. No momento em que a luz se apagava e as roupas caíam, ela se tornava a pessoa mais inteligente do planeta. E eu, o suposto intelectual, descobri que meu cérebro desliga completamente quando o imbigo dela encosta no meu. A primeira vez que a gente saiu, eu quase pedi a conta antes da entrada chegar. A gente estava num restaurante bacana, eu tentando impressionar falando sobre a crise existencial do homem moderno, e ela solta com a maior naturalidade do mundo: "Nossa, Cláudio, eu fico com uma cosca na garganta quando bebo água gelada". Naquela hora, meu lado acadêmico deu um grito. "Cosca, Joyce, é cócega!" Mas eu olhei para o sorriso dela, para aquele jeito despreocupado de quem não deve nada para o dicionário Aurélio, e decidi dar uma chance. Afinal, a beleza dela era um argumento muito convincente. O jantar continuou e foi um festival de pérolas. Ela disse que o vinho estava meio ácido demais para o estômago dela, mas pronunciou estômago com um U puxado que eu senti uma pontada no fígado. Eu pensava, cara, sai fora, essa menina vai te fazer passar vergonha no grupo de leitura. Mas aí fomos para o apartamento dela. E foi ali, entre um erro de concordância e uma gíria de quebrada, que a teoria do burro sexual nasceu na minha cabeça. A Joyce não tinha refinamento linguístico, mas ela tinha um doutorado em anatomia prática. No quarto, não existia crise existencial, só existia o aqui e o agora. Ela se movimentava com uma sabedoria ancestral que não se aprende em Harvard. Enquanto eu estava acostumado com ex-namoradas que queriam discutir a relação durante o ato ou que tinham um cronograma de performance, a Joyce era instinto puro. Ela não estava ocupada pensando na tese de mestrado, ela estava ocupada sendo a melhor experiência da minha vida. Foi um choque de realidade. Eu percebi que pessoas muito inteligentes, como eu, ou como eu achava que era, estão sempre com a cabeça em outro lugar. A gente está transando e pensando se trancou a porta, se o dólar vai subir ou se aquele comentário que fizemos no Twitter foi inteligente o suficiente. A gente racionaliza o prazer até ele virar um gráfico de Excel. A Joyce vivia um momento. Se ela falasse "nós vai", eu só pensava "vai mesmo e vai agora". Eu me tornei um dependente químico daquela ignorância gramatical. Eu comecei a notar que quanto mais ela errava o português, mais o meu sangue fugia do cérebro e ia para áreas mais urgentes. Um dia ela me mandou uma mensagem dizendo: "Tô com saudades do seu cheiro, vem logo em mim". Eu olhei para aquele "em mim" e em vez de sentir nojo, senti um arrepio. Eu estava oficialmente convertido. Eu era um burro sexual. O conflito interno era real. Meus amigos intelectuais falavam de política e cinema francês, e eu ali, quieto, lembrando da Joyce dizendo que queria fazer um projeto com o meu corpo. Eu percebi que a sofisticação intelectual é ótima para um podcast, mas na hora do vamos ver, o que importa é o entusiasmo. E o entusiasmo da Joyce era nível final de Copa do Mundo. Ela não tinha filtros, não tinha frescuras, não tinha a trava da inteligência que nos faz ter vergonha de sermos animais. A teoria se provou correta. O nerd está sempre calculando o ângulo, enquanto o burro está apenas sentindo a gravidade. A inteligência é um bloqueador de libido.
Quem estuda demais esquece de praticar, e a Joyce era a melhor professora que eu nunca tive. Ela me ensinou que o prazer bruto e simples não precisa de legenda, não precisa de nota de rodapé e definitivamente não precisa estar escrito corretamente no diário oficial. A minha vida se tornou um campo de batalha entre o meu ego acadêmico e o meu baixo ventre. Eu me pegava em situações surreais. Estava no trabalho redigindo um relatório complexo sobre macroeconomia e meu celular vibrava. Era ela. Amor, compra uma mortandela para a gente comer mais tarde? Eu olhava para aquela palavra com aquele N intruso e sentia um conflito moral. O Cláudio intelectual queria responder com um link do dicionário, mas o Cláudio burro sexual já estava imaginando a Joyce na cozinha com aqueles shorts jeans curto e a única coisa que eu conseguia digitar era: compro sim, vida, quer que eu leve um refri também? Eu comecei a teorizar que o excesso de sinapses é o maior inimigo da ereção. O homem inteligente é um ser travado por natureza. A gente analisa o ângulo da luz, o hálito, a trilha sonora e se o vizinho está ouvindo. A gente transa como se estivesse fazendo uma prova do Enem. Já a Joyce? A Joyce transava como se estivesse ganhando uma briga de rua. Era uma entrega sem filtro, sem medo de ser feia, sem medo de fazer barulho ou de falar a frase errada. Se ela gritava algo gramaticalmente pavoroso no clímax, eu não corrigia, eu apenas agradecia aos deuses por não ter feito doutorado em letras. Meus amigos começaram a notar minha mudança. O Cláudio Cult agora usava gírias que nem ele entendia. Fui num jantar com o pessoal do mestrado e, em vez de discutir o novo filme do Almodóvar, eu soltei um: pode crer, a situação tá precária mesmo. O silêncio na mesa foi tão pesado que eu quase consegui ouvir o barulho do meu diploma de Harvard rasgando sozinho dentro da gaveta. Mas eu não me importava. Eu estava vivendo uma espécie de nirvana da burrice. Eu estava mais leve, minha pele estava melhor. Meu sorriso era de quem tinha descoberto o segredo da felicidade, o desapego da norma culta. O ápice dessa jornada antropológica foi quando a Joyce decidiu me fazer uma surpresa romântica. Ela espalhou pétalas de rosa de plástico na cama e escreveu um bilhete com batom no espelho. Você é o homem da minha vida, te amo muito. Aquele amu com U e aquele muito com N foram as coisas mais eróticas que eu já li em toda a minha existência. Shakespeare que me desculpe, mas ser ou não ser não chega aos pés de um te amo muito escrito com batom vagabundo por alguém que sabe exatamente como fazer você esquecer o próprio nome. Ali, parado no frente do espelho, eu aceitei minha condição. Eu sou um burro sexual. Eu sou o cara que vai ler clássicos russos à tarde, mas que precisa de um imbigo e de uma cosca à noite para manter a sanidade. O intelecto é ótimo para pagar as contas, mas o instinto bruto, esse que tropeça no plural e ignora a crase, é o que realmente faz o sangue circular. A gente terminou meses depois, não por causa do português dela, mas porque ela me trocou por um personal trainer que falava ainda pior do que ela, um cara que provavelmente achava que advogado era um tipo de fruta. Fiquei arrasado, mas com a mente clara. Hoje, quando saio com uma mulher que fala perfeitamente, que cita autores contemporâneos e usa o mesmo corretamente, eu sinto um tédio profundo. Eu olho para ela e só consigo pensar: nossa, você deve ser péssima de cama. Pode ser preconceito, pode, mas até que a ciência me prove o contrário, eu sigo aqui esperando pela minha próxima deusa da gramática alternativa. Porque no final das contas, o que importa não é como você fala estômago, mas como você faz o estômago do outro dar voltas.